E hoje nós estamos aqui com o Anderson Constante. Seja muito bem-vindo, Anderson, à nossa live. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde de sábado. E eu gostaria, começando essa live, de fazer as devidas apresentações. Bom, o Anderson Constante, ele é CEO, investidor privado e conselheiro de empresas. Ele tem uma carreira desenvolvida há mais de 20 anos na área financeira, de auditoria e também de gestão de negócios. Ele atua em empresas tanto nacionais quanto multinacionais. Tem uma sólida experiência na elaboração e na condução de estratégias corporativas, de vendas, supply chain, administrativa, planejamento econômico-financeiro, internacionalização de negócio e gestão de equipes de alta performance. Ele vivencia a reconstrução de negócios na prática, né? Due diligence, valuation e M&A. E reorganização das áreas administrativas e financeiras e comerciais e operações, tendo uma visão estratégica da área financeira, incluindo análise de viabilidade econômica e financeira de novos negócios, projetos e investimentos. Esse é o nosso convidado de hoje, um convidado de honra. Eu estava falando aqui para a galera antes de você entrar, sabe, Anderson? Deixa eu só posicionar corretamente aqui o celular, que talvez essa seja uma das nossas lives mais práticas que a gente já teve até agora, porque eu tive observando um pouco do teu conteúdo e eu averiguei que você está dando o pulo do gato, você está dando as receitas práticas de como realmente construir um planejamento em meio à crise. Bom, eu sempre gosto de iniciar as nossas lives dando, na verdade, uma introdução sobre o tema. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre planejamento. E aí o texto que eu montei foi o seguinte: planejamento é buscar informações e organizar a sua experiência e conhecimento sobre a sua empresa, seus concorrentes, seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores, sua meta e seus processos. De forma muito simplista, é assim que a gente enxerga. Essa reunião de informações, ela deve ser muito bem estruturada na forma de um plano de ação que a empresa, obviamente, deve seguir para as devidas tomadas de decisão, para que as decisões sejam mais assertivas e tornem a empresa mais eficiente possível. Bom, o planejamento, ele ajuda, e aí entra no nosso assunto de hoje, na antecipação de problemas e também vislumbra novas oportunidades de mercado. Então, ele vai te ajudar no direcionamento das empresas de acordo com as oportunidades que o mercado oferece, aonde a empresa está inserida no seu nicho. E também é importante lembrar o seguinte, que é uma coisa que a gente tem falado durante todas as nossas lives. Quem pensa antecipadamente sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, que planeja, obviamente, num momento como esse, sai na frente dos seus concorrentes, tanto para vender melhor, quanto para transitar por períodos de crise, né? Então, é necessário ter um planejamento, porque também vai te ajudar a solucionar rapidamente os problemas que forem aparecendo. Você vai ter um plano contingencial de curto, médio e longo prazo durante o período em que a crise se instalar. Muitas pessoas acham que planejar é perda de tempo, né? Tanto para a sua vida pessoal quanto para o seu negócio, que fica pior ainda. Mas, quando aparecem problemas como esse que nós estamos vivenciando hoje, que é essa pandemia global, que afetou duas coisas extremamente importantes para o brasileiro: a vida e os recursos, a saúde e o bolso, né? Aí eles não sabem como agir, ficam totalmente perdidos no meio do problema e não sabem como solucionar. E daí vem a parte que eu mais gosto, que eu sempre gosto de embasar as nossas lives utilizando um texto bíblico. E eu gosto muito do Salmo 20, verso 4, que diz assim: conceda-te conforme o teu coração. E aí eu posso lembrar de um outro versículo que diz que Deus dá a nós tanto o querer quanto o fazer.
e cumpra-se todos os teus desígnios. A palavra desígnios, ela também significa projetos. Então, aquilo que Deus coloca no seu coração e você transfere para um papel, aquilo que Deus coloca no seu coração como um sonho e você desdobra em forma de projeto, se torna, na verdade, uma missão. E aí Deus tem prazer nisso, né? Deus tem prazer nisso, porque afinal de contas você está valorizando o propósito que ele estabeleceu na sua vida. Então seja muito bem-vindo, Anderson Constante, ele que é nosso irmão na fé, recentemente morador da linda e bela cidade de Itajaí, a menina dos olhos do litoral catarinense. Seja muito bem-vindo às Terras Peixeiras, né? Eu o conheci em Blumenau, por meio do pastor Francisco, né, Bambinetti, e a gente, na verdade, se conheceu através do projeto voltado a homens, né? O curso denominado Sacerdócio Real. E depois, então, né, a gente teve um contato no Input Camp, né? A gente teve um contato um pouco mais de perto, com uma foto que para mim vai ficar na história, porque a melhor foto do Input Camp é a sua nadando para conseguir chegar do outro lado, através da montagem daquela jangada, né? Com materiais reutilizáveis para dar o seu jeito. Aquela tarefa, inclusive, fala muito sobre planejamento, principalmente envolvendo a equipe. Bom, seja bem-vindo, a casa é sua e você tem toda a liberdade de colocar seu ponto de vista e abrir seu coração. Perfeito. A paz, pastor. Obrigado pela introdução e também obrigado pelo convite para participar dessa live, né? Bom, eu vi já alguns comentários do pessoal na live e essa introdução que o pastor fez é muito importante para a gente saber que mesmo num período tão desafiador como esse que nós estamos vivendo, né, é possível sim nós olharmos para dentro de casa, nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor, nós olharmos para aquilo que a gente tem de dom que Deus nos deu e principalmente para aquilo que a gente sabe fazer e organizar isso de uma forma com que a gente pode aí superar esse período que a gente está agora vivendo nesses dias de redução aí de trabalho, de alguns clientes que acabam deixando de comprar, alguns negócios que acabam demorando mais para acontecer. Enfim, isso tem um lado que é muito negativo, mas tem um outro lado que o mercado está igual para todo mundo. Então, nós estamos num cenário que aqueles que têm iniciativa de se organizar melhor e de realmente olhar para dentro de casa para oferecer aquilo que tem de melhor, pode dar esse passo inicial para sair desse processo um pouco mais rápido que os demais que vão esperar para ver o que vai acontecer. Uhum. Então, nesse primeiro processo, nós vamos falar sobre esse plano de ação que eu venho construindo com algumas empresas aqui na região, Blumenau, Pomerode. É isso que eu ia até me referir. Você tem uma vida muito ativa no mercado, né? Hoje você dá consultoria para muitas empresas, muitas organizações que estão transitando pelo meio da crise, né? Daí eu queria te ouvir no sentido de saber quais são os principais desafios e as principais oportunidades que essas empresas que você mantém em contato têm vislumbrado em relação à questão do mercado. Perfeito. Bom, eu estou bem atuante no segmento industrial de máquinas e equipamentos, no segmento têxtil também. Mais recente, algumas semanas atrás, eu comecei um projeto para uma empresa da área automobilística também. Então, assim, o que nós temos trabalhado em relação a esse plano estratégico de ação para superar esse período que nós estamos vivendo, né? Nós vínhamos com um otimismo bem elevado em relação ao ano de 2020. Vários investimentos foram feitos pelos empresários com a expectativa de que realmente nós pudéssemos recuperar esses anos de baixa que nós tivemos aqui no Brasil. E para surpresa, eu diria assim, de quase todos, nós acabamos aí tendo uma redução drástica, né, na demanda aí contratada pelo mercado nesses últimos dias. Então, o que mais nós temos trabalhado com essas empresas, e a maioria delas são familiares, é em relação à disponibilidade de caixa dessas empresas. Por quê?
porque existem aí alguns cenários em que são considerados para superar essa crise. De uma forma prática, tudo que a gente vem falando, nós estamos falando em fazer cenários de 3, de 6 e de 9 meses, com faturamento reduzido entre 80% e 50% do volume que era antes da crise. Então, como é que nós vamos olhar agora para casa, daquilo que está dentro do portão para dentro, que está na nossa mão, no nosso poder de decisão, onde a gente pode avaliar qual vai ser a redução em termos de geração de caixa, se nós tivermos uma redução de faturamento de 80% ou de 50% num período de 3 meses, se nós tivermos uma redução nesse percentual num período de 6 meses, e um pior cenário, que não é mais o pior, já é um cenário que, dependendo do segmento, já é um cenário realista, que é uma redução no faturamento por um período de 9 meses. Tá? Então, assim, diante dessa informação, é claro que essa informação ela é feita em conjunto com as pessoas que estão na frente dos clientes, com o gestor da empresa que conhece mesmo do negócio, né? Então, é feito um levantamento daquilo que a gente coloca como risco de não ser concretizado, de recuperado nos próximos meses de faturamento e, consequentemente, a gente vai ter uma geração de caixa menor, uma entrada de dinheiro menor. Diante disso... Eu tenho duas perguntinhas para fazer antes de você continuar. Certo. A primeira delas é a seguinte, assim, claro que essas projeções que vocês constroem são projeções construídas, né, embasadas, fundamentadas em números, né, e no conhecimento amplo de cada mercado. E elas vão variar de mercado para mercado. Não quer dizer que um determinado segmento vai ter esse gargalo de 9 meses para conseguir voltar a respirar. Outras, obviamente, conseguem se recuperar um pouco antes. Sim. Correto? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, assim, a tua especialidade é justamente empresas familiares. Isso. Do ponto de vista das empresas serem familiares, porque a gente sabe que existe uma outra configuração quando se trata de empresa familiar, né? Isso. Você acha melhor ou pior trabalhar com esse segmento nesse momento de crise? Por exemplo, é bem mais tranquilo lidar com o quadro societário, com os CEOs, com a diretoria, ou não? Ou você vê... Porque tem a questão mais emocional, passional pela empresa, né? Tem uma questão geracional de legado que é construído, né? Então eu queria ver com você o que você pensa a esse respeito. Claro. Bom, eu diria assim que os dois lados da moeda, né? Existem empresas onde as famílias têm uma boa gestão de uma forma simples, são bem disciplinadas em relação à utilização dos recursos, não costumam ter muito custo financeiro, porque realmente controlam o que gastam. Então, essas famílias, eu diria que estão mais preparadas para viver esse momento, porque, de certa forma, trabalham de forma bem enxuta, menos burocrática, não almejam um crescimento muito grande, mas também conseguem, aos poucos, ir crescendo o negócio pela própria disciplina que tem em relação à gestão dos recursos financeiros. E do outro lado, nós temos algumas empresas familiares onde o cenário é totalmente diferente. Essas empresas acabam misturando bastante o que é empresa e o que é família, o que é pessoal e profissional, e essa confusão acaba gerando assim, bastante distorção nas informações, que muitas vezes não são controladas da forma correta ou são controladas com um otimismo exagerado. Então, muitas vezes acabam saindo um pouco do controle. E aí você acaba já tendo ido a mercado pegar dinheiro em algum momento no passado e agora essa situação acaba expondo mais a empresa a passar por uma diversidade do que outras famílias que acabam tendo uma gestão de negócio mais controlada. O lado positivo de trabalhar com família é que geralmente as decisões são mais rápidas, tá? Eu trabalhei 21 anos em grandes multinacionais e a visão que eu tinha de empresa familiar era diferente do que realmente é. As empresas familiares, eu diria que evoluíram muito, bastante, principalmente com as novas gerações que acabaram entrando no negócio.
existe uma mente mais aberta, e eu diria que em alguns casos até mais que nas multinacionais, porque os filhos foram estudar fora, estão mais atentos para a tecnologia, essa questão de internet aproximou também no sentido de olhar para novos produtos, olhar para novos mercados, novos modelos de negócio, que numa multinacional é muito difícil de você mudar, porque existe uma hierarquia muito grande, porque precisa de um projeto muito longo, um investimento muito alto. Então, eu tenho visto empresas familiares que realmente são um sucesso, empresas Puxa, que parabéns. prosperam assim bastante, que você olha e fica impressionado com a simplicidade com que é feito, mas com a assertividade e os resultados que são entregues. Ótimo. Bom, eu te cortei fazendo essas duas perguntas, porque foi pura curiosidade, mas eu Claro. queria que você continuasse a sua explanação, porque ali você iria entrar agora na questão das oportunidades que você enxerga nas empresas que você tem trabalhado. Isso mesmo. Então, se nós formos seguir esse passo inicial, que seria o plano de ação, é justamente a gente, primeiro, reconhecer a situação que a gente está vivendo. Não adianta otimismo nesse momento, não adianta a gente achar que o mercado vai recuperar para todo mundo na próxima semana ou no dia seguinte que for liberado aí a retomada das atividades. Então, assim, é muito importante ser feita essa reflexão com o empresário, independente do tamanho da empresa. Pode ser uma oficina, ou pode ser uma rede de oficinas, ou pode ser uma empresa com 10 ou com 1.000 funcionários. O importante é o funcionário ali reunir as pessoas que hoje estão à frente do negócio, não precisam ser gestores, gerentes, mas aquelas pessoas que realmente fazem o negócio acontecer no dia a dia, e avaliar, sentir, né, em relação aos principais clientes que eles vinham trabalhando, como é que esses clientes estão agora na crise, porque não é só cuidar de dentro de casa. Muitos dos parceiros que as empresas estão trabalhando, pode ser que eles também vinham de uma situação financeira que já era muito complicada, então talvez eles não vão mais continuar agora. É o Então, efeito dominó. um efeito dominó. Então, esse cheiro, quem tem é quem está realmente no dia a dia no negócio, que é o pessoal de Sim. vendas, o pessoal que está executando mesmo atividades com os clientes. Então, fazendo esse primeiro levantamento, depois tem um passo que é ter certeza de quanto que vai ser necessário de disponibilidade de caixa para superar esse período. Então, assim, isso é muito importante a gente tomar consciência disso. É difícil, tá? Muito difícil, porque em alguns casos, como esse processo não era tão rotineiro, ele acaba trazendo algo à luz que é mais complicado do que poderia parecer, mas ao mesmo tempo é melhor tu saber, porque quanto antes você saber, melhor vai ser de você agir e tomar decisões assertivas, né? Então, você que tá no mercado e em contato com esses clientes, talvez seja uma pergunta um tanto quanto profissional, de fórum mais sigiloso, né? Sim. Mas assim, a maioria das empresas, elas possuem reserva financeira para um período de crise? Isso é comum acontecer ou não? Eu diria que depende do histórico da empresa, né? Das empresas que eu trabalho hoje, eu diria que de 50% a 60% tem excelentes condições para superar a crise, inclusive irão avaliar possibilidades de compra de empresa. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalho acabou adquirindo uma empresa aqui de Itajaí hoje, que foi a Angel, que era uma empresa de Sim, moda bem conhecida na região, está sim. olhando para outras aquisições, né? E tem outras empresas que não, que já estavam faturando, trocando duplicata no mesmo dia, trocando o almoço pelo jantar. Então, assim, esse cenário se torna assim mais difícil de ser superado, porque vai acabar aumentando a defasagem de caixa que essa empresa já tinha. Entendi. Tá? Mas assim, ó, diante do conhecimento do tamanho do desafio, é importante o empresário nesse momento ele avaliar o que ele tem de recurso e a empresa tem de recurso que pode ser transformado em capital para poder cobrir essa eventual necessidade de caixa. Pode ser bens como veículos, propriedades, investimentos que a empresa tinha mesmo de mais de longo prazo. Por exemplo, às vezes tem algumas empresas que têm um terreno pequeno, tem automóveis, tem uma frota que muitas vezes é um custo atrativo você ter aquele automóvel,
mas você pode sobreviver sem ele temporariamente, vendendo aquele automóvel e alugando um temporariamente até que você possa superar esse ciclo e comprar outro. Sim. Tá? Então, assim, são esses caminhos que a empresa tem que ir avaliando para saber de que forma que ela não vai parar as operações por falta de caixa. Tá? Então, o objetivo agora não é prosperar e aumentar a situação de caixa. O ambiente está bem desafiador. Algumas empresas vão conseguir fazer isso, mas a grande maioria não vai. O objetivo agora é nós encontrarmos aí soluções para que a gente pode superar e manter a equipe que já é treinada, manter o número de clientes que a gente já tem para não perder e não ter um custo maior depois, mas é encontrar recursos financeiros para superar esse período, que pode ser de um período mais curto ou um período mais longo, dependendo do segmento que a empresa se encontra. Ok? E as empresas que não têm bens para transformar em dinheiro, as empresas têm conhecimento. Então, assim, existem empresas que têm Só um momento, por corpo, gentileza. Josi, eu tive um blackout tem um corpo do técnico dia. que pode ser utilizado. Então, eu posso trabalhar em outro segmento. Um exemplo hoje, eu tenho uma linha de clientes que eles são todos do varejo. Eles são transportadoras do segmento do varejo. Eu não trabalho hoje com transportadoras lá do Alto Vale, da região de Blumenau, de Chapecó, mas eu preciso de caixa nesse momento. Então, como é que eu posso começar a estudar esse mercado? Ou eu tenho já um cliente naquela região que eu tenho uma boa reputação com ele, porque eu faço um bom trabalho, como é que eu posso, através desse parceiro, começar a buscar outros clientes em região, em segmento que eu não vinha trabalhando hoje? E aí você pode buscar dinheiro novo para superar esse momento que a gente está vivendo nas empresas. Então, essa seria uma das soluções que as empresas poderiam estar buscando e acessando para poder superar esse desafio. Nessa empresa familiar do segmento automobilístico que eu falei para o pastor, que eu entrei agora em Blumenau, o negócio da empresa, a empresa vendia para lojistas e para distribuidores que revendiam os produtos. Então, Sim. ela já perdia uma margem nessa venda. Com a crise, o que começou a ser visto? Qual é a possibilidade de vender direto para o consumidor final através do e-commerce? Por quê? Porque aí a gente dilui o risco de crédito, né? Porque ao invés de vender um grande volume para um, a gente passa a vender para vários. E a modalidade hoje de pagamento online ela é mais segura do que muitas vezes você vender direto no B2B, que se fala, né? Claro. E você acaba tendo uma receita mais recorrente. Por quê? Se você vende para 10 lojistas ou para 10 distribuidores, geralmente você precisa fazer estoque para os 10. Sim. Se você vende direto para o cliente final, você reduz o seu prazo de entrega, você aumenta a sua geração de caixa, você não precisa ter um intermediador no meio, e você acaba aumentando a sua margem conhecendo o cliente final também. Eu perguntei para esse cliente, por exemplo, agora que ele não está faturando, mas quem que está pesquisando na internet pelos produtos dele? Ele precisa saber, porque pode ser que em 2 semanas ou 1 semana, quando o mercado abrir, pelo número de pesquisa e de interesse, ele já vai ter uma dimensão da procura que vai ter no produto. Sim. Só que como ele não estava na internet, hoje ele não tem essa informação. Então a empresa está parada, está com estoque, mas qual é a quantidade que a gente deve produzir? Uhum. Então essas soluções que a gente pode avaliar nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, né? E uma coisa também, pastor, muitas vezes as empresas familiares costumam fazer... Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas pensam, por exemplo, é porque eu não estou na internet, não estou com os meus produtos e serviços lá à disposição do mercado, né? Ou tem um site só para bonito, mas não contabilizam aquilo que a gente chama de gestão digital, né? A questão dos logaritmos, das consultas, das visitas, de quem foi a pessoa que me procurou, porque todo esse retorno, eu tenho hoje robôs e mecanismos que podem me oferecer todas essas informações. Isso então, mesmo. não é só o fato da venda direta, mas existe uma administração, uma gestão agora por detrás das mídias digitais que é extremamente eficaz num momento como esse, né?
Isso mesmo. Principalmente agora em se falando de venda online, que cresceu tanto por conta da crise, né? As pessoas Isso, hoje estão, principalmente nos pequenos e médios negócios, se orientando muito mais para a questão do delivery e a questão também da venda pelo direct na internet. Então, essas consultas, elas são extremamente valiosas, né? Você saber isso. quem são as pessoas que estão procurando o teu produto. Isso, você acaba aumentando a possibilidade de conversão de Que vendas negócio. porque você tem uma expansão de mercado muito maior, né? E você Sim, pode fazer uma ação de vendas mais direcionada quando você tem acesso a esses dados, né? claro. Então, isso é uma das soluções, né? Então, assim, a gente passaria para a nossa segunda pergunta. Como é que seria, então, para a gente elaborar um plano de ação que fosse um pouco mais encorpado, um pouco mais robusto, um pouco mais fundamentado para esse curto prazo, né? Claro. Quais seriam as dicas que você daria para a gente em relação a isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa hoje, eu preciso de um plano de contingência ou o que eu chamaria de planejamento de crise. E eu preciso Isso. tomar decisões rápidas. Então, eu preciso de um plano que seja, ao mesmo tempo, robusto, bem concretizado, mas que ele me dê resultado em curto prazo. Quais seriam as dicas que você deixaria para os nossos GPnautas? Claro, eu vou deixar 5 tópicos que os empresários deveriam navegar entre eles, né? O primeiro é justamente esse. Por pior que o cenário seja, quanto é que eu imagino que eu vou gerar de caixa com o negócio que eu vou manter após a crise? Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que com base no know-how que eu tenho do meu negócio, por mais difícil que a crise seja, eu vou conseguir manter 40% do meu negócio. Então, ótimo. Esse é o primeiro passo. Com base na sua experiência, no seu feeling, quantos por cento do negócio você acha que vai manter depois da crise? Por Eu favor. posso usar, por exemplo, comparativo com os anos anteriores para usar sazonalidade ou por conta da crise eu não usaria? Então, eu acho que o passado ele sempre nos ensina alguma coisa. Agora eu acredito que nesse momento a gente precisa também considerar o fator internet que você comentou do e-commerce. Quantos por cento dos clientes nesse momento eles vão deixar de existir nos negócios físicos e vão passar a ser mais digital? Porque agora é uma questão de necessidade que eles não vão ter a mesma geração de caixa que outras empresas vão ter, então eles vão ter que realmente fazer uma reestruturação mais significativa. Então eu Ontem eu diria, estava falando com um dos consultores e ele me dizia justamente isso na área de marketing e comunicação comercial, que os mercados chineses e asiáticos têm cerca de 74 a 84% de vendas digitais, Estados isso, Unidos está com um pouquinho mais da metade, 51%, e o Brasil chega de 9 a 12%. isso, Alguns índices. Então, assim, ainda é muito baixa a procura por negócios via internet. Então, quando isso. nós voltarmos agora, depois da crise, esses negócios online, obviamente, eles vão aumentar consideravelmente. A gente vai ter um outro fator aí que vai interferir diretamente no plano, né? Isso, e assim, ó, mais um dado em relação a isso, pastor. Hoje, nesse segmento automotivo, um exemplo, a pesquisa na internet por esse segmento chega em torno de 45% dos demais itens que as pessoas compram online. Só que, Acredito. só que o número de compras executadas é menor, gira em torno de 9 a 12%. Por quê? Porque antes a gente ainda tinha um mercado físico maior, a gente podia acessar o mercado físico, a gente nunca teve a necessidade real de comprar pela internet, talvez algumas pessoas ainda tinham a opção de comprar. Então agora, nesse novo cenário, eu diria que a internet vai realmente turbinar e agilizar muitas coisas, porque nós somos forçados a mudar o nosso comportamento de consumo. Entendi. Ok, então, passando o primeiro passo, que é você definir quanto que vai entrar de caixa com o negócio que você tinha antes da crise, o segundo passo é você, ok, eu sei que eu não vou ter mais 100% desse negócio, eu vou ter 60%. Com base nisso, quantos por cento de custos, gastos e despesas que eu vou ter que adequar? Então, esse seria o segundo passo. Você já sabe quanto que vai entrar menos e você tem que definir de que forma que você vai cobrir essa geração menor de caixa gastando menos. Como que eu vou gastar menos? A maioria das empresas familiares que eu estava citando antes fazem tudo dentro de casa. A gente chama de um modelo vertical de negócio, né?
Então, o que pode ser olhado? Muitas vezes eu tenho uma máquina ou eu tenho um setor, vou falar de um exemplo, quem trabalha com torno, né? Às vezes tem uma empresa que o custo hora para trabalhar com aquele torno, ele é muito alto. Por quê? Porque ela trabalha 8 horas por dia e tem a outra empresa que trabalha 22 horas por dia. Então, consequentemente, como a outra empresa trabalha mais, ela consegue reduzir a depreciação, os custos fixos e salário sobre um número de horas trabalhado maior. Então, ela acaba sendo competitiva nesse segmento. Então, Entendi. talvez, nesse momento, para não sair do mercado, é mais fácil a empresa avaliar de fazer aquele processo fora. Não por Terceiriza ao invés de terceiro. desenvolver, construir, de fabricar dentro da própria empresa. Isso. Não é, nem sempre é a melhor opção, mas a gente agora não está falando da melhor ou da pior opção. A gente está falando da opção que a gente vai ter que ajustar para sobreviver, né, para superar esse período. Então, esse é um dos exemplos. Todas as empresas, sem exceção, pastor. Eu trabalho com empresas que faturam, por exemplo, a empresa que eu fui CEO nos últimos 9 anos faturava 30 bilhões de reais, que é 3 vezes o que a VEG fatura hoje. Eu estou com uma empresa que fatura 4 milhões, empresas que faturam 170 milhões. Em todas as empresas, nós conseguimos reduzir custos. Um exemplo agora dessa última empresa, que é a menor que eu estou trabalhando, nós entramos lá, em 2 semanas nós identificamos uma possibilidade de redução de 40% no processo de compra dessa empresa. Então, como que a gente identificou isso? Justamente a gente foi olhar como... Então é um trabalho, né? É um É um trabalho minucioso minucioso. de avaliar gasto por gasto, custo por custo, avaliar se realmente depende daquilo ou não, se é um custo descartável, se dá para abrir mão dele ou não. Então precisa ser feito um Uhum. trabalho de garimpo, passar um pente fino, um filtro. Isso mesmo. Eu vou dar 2 exemplos aqui do que seria esse trabalho, porque às vezes 40% ou 20% pode parecer muito para algumas pessoas. Um exemplo, uma malharia, ela produz várias peças por dia. Um exemplo aqui que eu vou citar de uma produz 2, 3 mil peças por dia e quando vai comprar etiquetas, acaba comprando em caixas de 100 ou 200 ou 500 ou 1000. Mas utiliza muito mais por dia. O que acontece? O fornecedor ele tem o custo de embalar em quantidades menores, mas para mim não traz nenhum benefício aquilo. Então a gente foi conversar com o fornecedor, ao invés de você me entregar 100 etiquetas, me entrega 3 mil, porque eu distribuo internamente com a embalagem reciclável, que vai e volta. Isso aí reduziu totalmente a mão de obra do processo e o tempo de produção no fornecedor. O Uau. fornecedor, ele repassou o saving, o benefício para nós, né? Isso acontece só na têxtil? Não. Uma empresa em Blumenau, estive lá 2 dias, compra um parafuso, como se fosse uma metal mecânica, uma oficina, né? Eu utilizo vários parafusos por dia. Só que eles compravam em caixa de 1000 parafusos. E aí eu fui lá numa mesa, eu não conhecia nada do negócio, isso é visual mesmo, né? Por isso que é bom, às vezes, você fazer pergunta, você não precisa saber nada. Quanto menos você sabe, mais pergunta você vai fazer daquilo. Né? E eu perguntei, tá, mas o que é essa caixa aqui, essa mesa cheia de caixa de parafuso? Não, é porque a gente compra, a gente utiliza muito. Eu falei, tá, mas e se a gente comprasse em caixas de 500 parafusos? Porque todas aquelas caixas chegam e aí eles rasgam as caixas e misturam os parafusos em caixas maiores. Então, assim, aquilo ali é um desperdício. Não é nem falar de redução de custo, é falar de questão de sustentabilidade, de pensar em ser eficiente, né, para a gente poder também reduzir o impacto das operações da Claro, empresa. responsável ambientalmente e tudo mais, né? Isso. Eu não sei se você percebeu, tem uma pergunta aqui interessante, que é do Friedrich. O Friedrich pergunta qual a sugestão sobre verticalizar ou terceirizar. Bom, eu acredito que ele já deu, Friedrich, quando ele falou sobre a questão de talvez você ter algum tipo de atividade interna que, que nesse momento não compensa ter em funcionamento, que ela precisa, ela gasta muito pouco tempo e um custo investido desnecessário. Então, você terceirizaria esse serviço ao invés de tê-lo dentro da sua companhia, ok? Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo reverso também, que seria o caso de uma empresa que hoje faz tudo fora,
mas tem funcionários que são bem treinados, que têm capacidade e tem caixa nesse momento. Então, para não demitir aqueles funcionários, se a empresa tem disponibilidade de caixa e ainda pode ter uma redução de custo, ela pode ir no mercado comprar um equipamento hoje que está com um custo muito melhor hoje, mais baixo do que antes da crise, e fazer dentro de casa, que é o contrário. Isso também são análises que a gente faz. Então, tudo vai depender do tamanho do desafio da empresa. A gente pode olhar pela questão de aumentar o lucro da empresa ou da questão de olhar em como maximizar o caixa nesse momento ou proteger o caixa para superar essa fase difícil. Entendi. A Lilian aqui está dizendo o seguinte, para a área de beleza, nesse momento, com certeza ficará um pouco de lado. Qual é a sua dica? Lilian, deixa eu te dizer, as expectativas para a área de beleza, eu tive uma das lives com a Roberta Gomes, da Urdi Cosmetics, ela que tem uma empresa global, né, em vários lugares do mundo, inclusive no Catar, e o foco dela é exclusivo de beleza. As perspectivas para esse mercado são as melhores possíveis. Porque hoje as pessoas estão trancafiadas, sem poder ter nenhum tipo de contato com esses produtos ou serviços, mas assim que começarem a funcionar novamente, os salões de beleza, as lojas ligadas a isso, esse é um tipo de produto supérfluo que não vai deixar de ser produzido e nem de ser consumido. Então, você pode garantir que tem boas perspectivas de mercado, tá? Isso. O que eu também participei de uma live sobre esse assunto essa semana. Eu diria que assim, o que a gente está sendo desafiado agora é mudar o nosso mindset, né? Eu, pessoalmente, eu sou relativamente novo, mas, por exemplo, tenho muito pouco contato com inovação, porque eu fui criado num modelo mais tradicional. E hoje, quando a gente olha para esse segmento de beleza, é importante olhar como está o modelo de negócio. Porque assim, eu não preciso vender direto, eu posso criar hoje relacionamento, parcerias com o mercado de empresas que já têm acesso a essas pessoas. Isso vai aumentar com certeza o faturamento, claro, e pode ajudar a aumentar o número de clientes também. O Alessandro Ollinger, ele foi um dos nossos entrevistados, ele também é consultor, ele coloca aqui, ó, de decisão sobre ter ou manter, é manter o interno só que é core, que é o principal impacto direto no produto. Né? Isso aí. Interessante. Vamos avançando, então. Claro. Sobre agora calcular os esforços necessários. Isso. E aí a gente iria para a parte de caixa, né? Depois de olhar essa parte de custo, que seria o quê? Realmente assim, hoje nós precisamos ser muito diligente em relação à caixa. A gente precisa cortar tudo que não é necessário para a operação do negócio nesses primeiros dias em que a atividade vai retomar. Então, campanhas que não eram, vamos dizer assim, necessárias, inovações que talvez a gente não tem mais certeza que vai ter mercado nesse primeiro momento, algum custo ou despesa administrativa que nós tínhamos em relação a um luxo que se tinha na empresa por ter uma capacidade de caixa melhor. Então, assim, tudo o que for realmente possível, e aí a gente não está falando só de coisas grandes, a gente fala de economia de palito, que é um termo que se usa, começa com energia, começa com material de expediente, e aqui eu diria que a gente tem que pensar mais uma vez em mudar o nosso mindset, pastor. Lá no Alto Vale, ali na região de Blumenau, Pomerode, eu diria que os empresários eles acabam trabalhando mais na forma cooperativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que acontece em quase todas as empresas. Hoje, sim, quando você vai comprar um papel sulfite, uma resma dessa, em alguns lugares custa R$8, algumas empresas pagam 14 e outras 19. Se você acaba tendo um grupo de empresários, de colegas, eu estou falando de empresas pequenas mesmo, você acaba comprando um volume maior, nós fizemos esse exercício lá, e a gente pegou a melhor empresa que comprava, que não é do core business, como o colega falou, que não é estratégico, eu posso compartilhar o valor que eu pago, você acaba reduzindo bastante nessa compra que a gente chama econômica, né? Então isso é algo que se pode fazer, não precisa de inovação, só precisa pegar o telefone e ligar para o parceiro do lado que compra as mesmas coisas que eu, que não é estratégico para o negócio, e dizer, ao invés de nós comprarmos uma, vamos comprar 10. E aí redistribui entre as empresas. E a gente consegue uma redução significativa com esse tipo de coisa. Na questão de caixa,
Aí deixa eu só te fazer uma pergunta interessante aqui. Sim. Eu, na verdade, assim, eu estou um pouco preocupado com a questão do horário, porque a questão do Instagram derrubar a gente depois de 1 hora de online é seguro, mas faltam 15 minutos ainda para as 5. Mas a gente pode repetir essa live falando sobre os outros tópicos que ainda temos que elucidar. Mas assim, ó, você falou, por exemplo, que um dos teus clientes atualmente viu uma oportunidade de mercado no momento de crise e fez Sim. a aquisição de uma outra empresa do ramo têxtil. Então, foi uma empresa que comprou a Angel, ou a Angel, né? Que é uma Isso. marca conceituada no mercado, que iniciou aqui em Santa Catarina e que tem bastante veiculação em outros estados brasileiros. Me Isso mesmo. parece que no Nordeste, inclusive, ela tem uma boa representatividade. Eu não sei se isso é correto. Eu consigo fazer esse exercício de saber que se eu estou no momento de ser mais diligente com o meu caixa, de cortar tudo aquilo que é desnecessário para o desenvolvimento do negócio, se eu tiver qualquer tipo de investimento, eu tenho que dar uma freada, porque eu estou num momento de contenção. Mas aparece uma oportunidade como essa, né? Eu tenho reserva de caixa suficiente para conseguir transicionar pelo período da crise sem maiores danos. Como é que eu posso usar essa reserva financeira para aquisição de um novo negócio? Se acaso oportunizar algum tipo de fornecimento privilegiado, como foi esse caso da Angel. Claro. Bom, isso existe, eu diria assim, uma análise que é feita, pastor, mas assim, ó, o que é fundamental nisso, né? As empresas, primeiro elas olham se a combinação do negócio vai trazer sinergia em termos de custo. Por exemplo, vamos pegar essas duas empresas. As duas podem ter canal de venda, as duas podem ter infraestrutura instalada em locais diferentes, as duas, a maioria dos custos de uma empresa ainda é na burocracia. Então, quando você acaba unindo o negócio, você consegue eliminar custos relacionados à burocracia. E também Entendi. a gente avalia muito em escalar o negócio. Por exemplo, nós temos dois produtos que não são iguais. Então, quando eu combino o negócio, eu consigo vender a mais os dois produtos, porque eu vendo o meu na empresa que eu estou comprando através da rede que ela existe e eu vendo dela na minha rede, sem um aumento de custo de venda, que hoje, em média, numa empresa gira em torno de 9% a 20%, dependendo do negócio que você está. Então, tem muitas discussões em andamento sobre comprar a empresa nesse momento. E não só sobre comprar, sobre parceiros ou até concorrentes que nesse momento vão se unir para reduzir custo. Sim. Talvez seja a mesma visão cooperativista que você está agora a elucidar sobre ela, que é a visão mais corporativa, sim, mais plural, mais inclusiva de conexão, né, para que as empresas que têm os mesmos ramos de negócio se ajudem entre si. Quando eu for fazer algum tipo de aquisição, que eu faça uma ação que some ao meu negócio. Ela também tenha também o seu planejamento a curto, médio, bem desenhada, e seja bem estruturada financeiramente, ela esteja à disposição para venda, né? Mas não seja só porque ela está, digamos assim, argolada, né? Mas é porque realmente ela está à disposição para ser adquirida no mercado. E a compra dela, a aquisição dela, vai somar diretamente com com o meu ramo de mercado, com o meu nicho de mercado, e eu vou conseguir alcançar melhores resultados. Essa isso mesmo. Porta, então. Isso, sempre olhando para o caixa. Esse novo negócio vai ter que me ajudar a aumentar a minha geração de caixa. Entendi. E na questão dos recursos humanos, por exemplo, como é que eu posso mapear pessoas da equipe que tenham esse tipo de competência, que sejam pessoas mais lógicas, sistemáticas, cartesianas, que consigam fazer bem essa visão mais técnica, né, de administração, que sejam gestores propriamente dito, para poder fazer bem essa administração de custos? Claro. Não, eu diria que na questão de pessoas, a gente está passando por um momento que eu diria que é bem uma situação, uma gestão situacional, né? Então, assim, hoje, quando você vai comprar um
fundamental nisso, né? As empresas, primeiro elas olham se a combinação do negócio vai trazer sinergia em termos de custo. Por exemplo, vamos pegar essas duas empresas. As duas podem ter canal de venda, as duas podem ter infraestrutura instalada em locais diferentes, as duas, a maioria dos custos de uma empresa ainda é na burocracia. Então, quando você acaba unindo o negócio, você consegue eliminar custos relacionados à burocracia. E também Entendi. a gente avalia muito em escalar o negócio. Por exemplo, nós temos dois produtos que não são iguais. Então, quando eu combino o negócio, eu consigo vender a mais os dois produtos, porque eu vendo o meu na empresa que eu estou comprando através da rede que ela existe e eu vendo dela na minha rede, sem um aumento de custo de venda, que hoje, em média, numa empresa gira em torno de 9% a 20%, dependendo do negócio que você está. Então, Uhum. tem muitas discussões em andamento sobre comprar a empresa nesse momento. E não só sobre comprar, sobre parceiros ou até concorrentes que nesse momento vão se unir para reduzir custo. Sim. Talvez seja a mesma visão cooperativista que você está agora a elucidar sobre ela, que é a visão mais Sim. corporativa, mais plural, mais inclusiva de conexão, né, para que as empresas que têm os mesmos ramos de negócio se ajudem entre si. Quando eu for fazer algum tipo de aquisição, que eu faça uma ação que some ao meu negócio. Ela também tenha Isso. também o seu planejamento a curto, médio, bem desenhada e seja bem estruturada financeiramente, ela esteja à disposição para venda, né? Mas não seja só porque ela está, digamos assim, argolada, né? Mas é porque Não. realmente ela está à disposição para ser adquirida no mercado. E a compra Isso. dela, a aquisição dela, vai somar diretamente com com o meu ramo de mercado, com o meu nicho de mercado, e eu vou conseguir alcançar melhores resultados. Essa Isso seria a mesmo. resposta, então. Isso. Sempre Ótimo. olhando para o caixa. Esse novo negócio vai ter que me ajudar a aumentar a minha geração de caixa. Entendi. E na questão dos recursos humanos, por exemplo, como é que eu posso mapear pessoas da equipe que tenham esse tipo de competência, que sejam pessoas mais lógicas, sistemáticas, cartesianas, que consigam fazer bem essa visão mais técnica, né, de administração, que sejam gestores propriamente dito, para poder fazer bem essa administração de custos. Claro. Não, eu diria que na questão de pessoas, a gente está passando por um momento que eu diria que é bem uma situação, uma gestão situacional, né? Então, assim, nós estamos num momento que nós precisamos ter os pés bem no chão. Então, assim, nós precisamos de pessoas, não é falar no sentido negativo, mas que tenham competência de fazer o simples bem feito. Então, assim, não é momento de a gente inventar, de a Uhum. gente achar, de a gente ser otimista, de gastar mais do que está planejado, mas é momento de a gente fazer aquilo que assim, a gente sempre fez bem e que a gente sempre soube que deu certo. Então, assim, existem pessoas na equipe que têm esse perfil. Não é aquele perfil que a gente espera de ser inovador, de ser proativo, de sair para fora, de buscar um monte de coisa, de trazer coisa nova, mas que fazem muito bem feito o simples. E a gente pode olhar até pela vida dessas pessoas, né? Então, eu acredito que no momento agora que eu diria que a gente tem diversos perfis na empresa, esses perfis eles acabam se sobressaindo melhor nessa situação, porque eles fazem exatamente aquilo que foi acordado, né, para superar esse período difícil. Então, os produtivos, Os que fazem produtivos. muito bem o seu trabalho com foco. Isso, a gente não precisa de iniciativas, nós precisamos de acabativa nesse período, né? Entendi. Até porque é um momento que talvez a criatividade e a inovação ela seja necessária para a abertura de um novo negócio, né? Ou da expansão do próprio negócio para outras frentes, mas a gente vai precisar ter pessoas que trabalham nesse. Vai ter o pessoal do front office, né? Mas vai ter Isso, essas outras pessoas que vão ficar por detrás das trincheiras, fazendo o trabalho que sempre foi feito para entregar para o mercado o mesmo produto. isso mesmo.
Isso é muito importante. Será que a gente consegue, nesses 10 minutos, falar um pouquinho sobre eliminação de desperdícios e reavaliação de gastos? Conseguimos, claro. É? Bom, eu vou trazer exemplos reais, né? Ok. Eu falei dessa questão, então, de duas empresas, uma têxtil, uma na área automobilística. Eu vou falar de uma agora também mais relacionada à metal mecânica, por exemplo, sobre o processo de importação. Então, essa empresa, ela acabava por consumir pouco, só fazendo importação aérea, e aí fazia um estoque para 3 meses. Então, de 3 a 6 meses. Então, nós chegamos a 3 semanas na empresa e a gente conseguiu avaliar que a empresa estava com um plano de vendas bem robusto e que se preparou talvez até um pouco mais do que o necessário e colocou esse produto em estoque, trouxe frete aéreo, que era uma rotina da empresa. O que nós vimos rapidamente por conhecimento, né? Eu já trabalhei nesse segmento logístico também. Foi fácil, que na média um processo de importação custava entre 6 e 15 mil reais de frete aéreo, e se fosse trazer marítimo isso, a gente conseguiria reduzir esse preço, esse custo por mais de 2 mil reais. Sim, Então, assim, consideravelmente. isso, eu olho para números que eu posso falar em milhões, mas eu olho para aquele negócio que eu estou lá dentro, que 15 mil reais em 3 processos de importação vai fazer uma diferença no caixa gigante para aquela empresa. Então, Verdade. assim, é muito grande. Então, esses são exemplos que a gente traz para o empresário no dia a dia, né? Outra coisa importante é como é que estão os processos na empresa, né? A gente chegou nessa empresa recentemente e existiam, embora a empresa fosse pequena, eu acabei vendo muita burocracia nessa empresa. Então, assim, ó, existiam 2 vagas para ser contratadas, e aí o que eu falei, tá, mas o que a gente pode acabar aqui que não é importante, que ninguém manda nenhuma pergunta do porquê que esse número está diferente, ou porquê daquilo que são relatórios que são feitos nas empresas que ninguém dá retorno nenhum, que não serve para nada. Então, assim, o que a gente pode deixar de fazer para, ao invés de contratar, eu pegar um recurso que já tem e compartilhar com outra área? E aí a gente está falando de 2 pessoas que custam em média 40 mil por ano, eu estou falando aí de um custo de 80 mil reais por ano que a empresa está deixando de gastar e vai criar uma motivação por estar transferindo ou compartilhando um funcionário de um departamento para o outro. Entendi. Ok? Taxas bancárias também são as coisas que a gente pode olhar que sempre existe a oportunidade de renegociar. A própria questão de custos financeiros, é claro que isso tudo depende do perfil da empresa, mas eu diria assim, ó, em média, pastor, antes da crise, qualquer empresa um pouquinho mais estruturada bota uma taxa de inadimplência no cálculo de vendas em torno de 6 a 9%. Só que a gente sabe que existem empresas que nunca ficaram devendo nada para ninguém. Então, quando eu chego nesse tipo de empresa, eu sempre converso com o pessoal de compras. Ó, no mínimo, esse cliente, esse fornecedor precisa nos dar 5% de desconto. Por quê? Porque a gente nunca deixou de pagar ele. Então, se você olhar para dentro de casa, às vezes a gente acaba ficando sem receber dos nossos clientes, né? E isso acontece, é uma média normal de negócio. Então, como a gente não faz parte dessa média, a gente tem que cobrar do fornecedor para ele tirar esse custo. Sim, Porque claro. nós não fizemos parte da média. E por aí a gente começa nessa economia de palito que eu falei para o pastor. Então é mais 1, mais 10, mais 3, mais 2. A gente vai vendo no final do mês mais do que o necessário e colocou esse produto em estoque, trouxe frete aéreo, que era uma rotina da empresa. O que nós vimos rapidamente por conhecimento, né? Eu já trabalhei nesse segmento logístico também. Foi fácil, que na média um processo de importação custava entre 6 e 15 mil reais o frete aéreo, e se fosse trazer marítimo isso, a gente conseguiria reduzir esse preço, esse custo por mais de 2 mil reais. Sim, Então, assim, consideravelmente. isso, eu olho para números que eu posso falar em milhões, mas eu olho para aquele negócio que eu estou lá dentro, que 15 mil reais em 3 processos de importação vai fazer uma diferença no caixa gigante para aquela empresa. Verdade. Então, assim, é muito grande. Então, esses são exemplos que a gente traz para o empresário no dia a dia, né? Outra coisa importante é como é que estão os processos na empresa, né? A gente chegou nessa empresa recentemente e existiam, embora a empresa fosse pequena,
eu acabei vendo muita burocracia nessa empresa. Então, assim, ó, existiam 2 vagas para ser contratadas, e aí o que eu falei, tá, mas o que a gente pode acabar aqui que não é importante, que ninguém manda nenhuma pergunta do porquê que esse número está diferente, ou porquê daquilo que são relatórios que são feitos nas empresas que ninguém dá retorno nenhum, que não serve para nada. Então, assim, o que a gente pode deixar de fazer para, ao invés de contratar, eu pegar um recurso que já tem e compartilhar com outra área? E aí a gente está falando de 2 pessoas que custam em média 40 mil por ano, eu estou falando aí de um custo de 80 mil reais por ano que a empresa está deixando de gastar e vai criar uma motivação por estar transferindo ou compartilhando um funcionário de um departamento para o outro. Entendi. Ok? Taxas bancárias também são as coisas que a gente pode olhar que sempre existe a oportunidade de renegociar. A própria questão de custos financeiros, é claro que isso tudo depende do perfil da empresa, mas eu diria assim, ó, em média, pastor, antes da crise, qualquer empresa um pouquinho mais estruturada bota uma taxa de inadimplência no cálculo de vendas em torno de 6 a 9%. Só que a gente sabe que existem empresas que nunca ficaram devendo nada para ninguém. Então, quando eu chego nesse tipo de empresa, eu sempre converso com o pessoal de compras. Ó, no mínimo, esse cliente, esse fornecedor precisa nos dar 5% de desconto. Por quê? Porque a gente nunca deixou de pagar ele. Então, se você olhar para dentro de casa, às vezes a gente acaba ficando sem receber dos nossos clientes, né? E isso acontece, é uma média normal de negócio. Então, como a gente não faz parte dessa média, a gente tem que cobrar do fornecedor para ele tirar esse custo. Sim, Porque claro. nós não fizemos parte da média. E por aí a gente começa nessa economia de palito que eu falei para o pastor. Então é mais 1, mais 10, mais 3, mais 2. A gente vai vendo no final do mês que se a gente conseguir aumentar o caixa em 20, 30 mil, dependendo do tamanho da empresa, isso é um valor assim muito grande. Entendi. A questão, como você falou, por exemplo, de levantar os recursos existentes já na casa, por exemplo, como estoque de matéria-prima, dos próprios materiais já para utilizar na fabricação dos componentes, produtos já acabados, que talvez estejam estocados. Precisa ser feito um inventário urgente de toda essa né, de todos esses insumos. Isso vai ajudar muito também, tanto para fazer, digamos assim, a desunitização desse estoque que está dado, quanto adquirir aquilo que for realmente necessário nesse momento e não adquirir nada que seja supérfluo, não é? Isso mesmo, pastor. Isso assim, ó, existe em todos os lugares, isso eu posso falar por experiência. Na empresa que eu trabalhava, que era de 30 bilhões de faturamento, a última empresa menor que eu comecei agora, que tem um faturamento de menos de 5 milhões, a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos fazer um inventário, a empresa é menor, a gente consegue fazer isso em um dia ou em 2, aí vai lá, ah não, isso aqui sobrou de um projeto, a gente vai utilizar. Eu falei, não, mas o vai a gente desperdiça, a gente estraga, a gente não sabe. Então, assim, quanto que a gente pode recuperar de valor com aquilo ali? Mesmo que a gente não consiga ganhar nada, mas se a gente conseguir recuperar o valor que nós pagamos, às vezes esse valor é melhor do que você ter que fazer uma rescisão e pagar um custo demissional, né? Então, assim, olhar tudo. Se for numa empresa têxtil, tem sobras de malha. Ah, quanto é que a gente pode vender isso aqui? A própria questão de custos financeiros, é claro que isso tudo depende do perfil da empresa, mas eu diria assim, ó, em média, pastor, antes da crise, qualquer empresa um pouquinho mais estruturada bota uma taxa de inadimplência no cálculo de vendas em torno de 6 a 9%. Só que a gente sabe que existem empresas que nunca ficaram devendo nada para ninguém. Então, quando eu chego nesse tipo de empresa, eu sempre converso com o pessoal de compras. Ó, no mínimo, esse cliente, esse fornecedor precisa nos dar 5% de desconto. Por quê? Porque a gente nunca deixou de pagar ele. Então, se você olhar para dentro de casa, às vezes a gente acaba ficando sem receber dos nossos clientes, né? E isso acontece, é uma média normal de negócio. Então, como a gente não faz parte dessa média, a gente tem que cobrar do fornecedor para ele tirar esse custo. Sim, Porque claro. nós não fizemos parte da média. E por aí a gente começa nessa economia de palito que eu falei para o pastor. Então é mais 1, mais 10, mais 3, mais 2. A gente vai vendo no final do mês que se a gente conseguir
aumentar o caixa em 20, 30 mil, dependendo do tamanho da empresa, isso é um valor assim muito grande. Entendi. A questão, como você falou, por exemplo, de levantar os recursos existentes já na casa, por exemplo, como estoque de matéria-prima, dos próprios materiais já para utilizar na fabricação dos componentes, produtos já acabados, que talvez estejam estocados, precisa ser feito um inventário urgente de toda essa né, de todos esses insumos. Isso vai ajudar muito também, tanto para fazer, digamos assim, a desunitização desse estoque que está dado, quanto adquirir aquilo que for realmente necessário nesse momento e não adquirir nada que seja supérfluo, não é? Isso mesmo, pastor. Isso assim, ó, existe em todos os lugares, isso eu posso falar por experiência. Na empresa que eu trabalhava, que era de 30 bilhões de faturamento, a última empresa menor que eu comecei agora, que tem um faturamento de menos de 5 milhões, a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos fazer um inventário, a empresa é menor, a gente consegue fazer isso em um dia ou em dois, aí vai lá, não, isso aqui sobrou de um projeto, a gente vai utilizar. Eu falei, não, mas o vai a gente desperdiça, a gente estraga, a gente não sabe. Então, assim, quanto que a gente pode recuperar de valor com aquilo ali? Mesmo que a gente não consiga ganhar nada, mas se a gente conseguir recuperar o valor que nós pagamos, às vezes esse valor é melhor do que você ter que fazer uma rescisão e pagar um custo demissional, né? Então, assim, olhar tudo. Se for numa empresa têxtil, tem sobras de malha. Quanto é que a gente pode vender isso aqui? Existe comprador, porque existem pessoas que têm dinheiro nesse momento e que também estão olhando por barganha. Então, assim, como fazer um esforço de vendas com um preço promocional para aquela situação? E aí não é olhar para a lucratividade. A gente não pode perder dinheiro, mas é olhar para como gerar caixa, levantar recurso para a gente manter as pessoas que a gente tem bem treinadas no nosso negócio, para a gente não, de repente, reduzir demais e aí a gente ter uma restabelecida do mercado mais forte que nós esperávamos e não está preparado para isso, né? Entendi. Bom, nós precisamos já ir para o final da live. Nós gostaríamos de fazer um convite a você, Anderson, que você voltasse, talvez na próxima semana, nós agendássemos um horário para nós finalizarmos o bate-papo sobre essa questão do planejamento em meio à crise, para a gente poder destrinchar de forma mais profunda cada uma das áreas. A gente ia ainda falar sobre alguns outros aspectos, né? Como, por exemplo, a questão do rigor na gestão do fluxo de caixa, a valorização das pessoas nesse momento das demissões, pensando sempre no coletivo e sempre disposto a ouvir, porque pode ter novas ideias acontecendo, e também abrir um espaço para conclusão, perguntas e respostas. Mas eu tenho uma novidade. O Anderson, ele ofereceu como premiação uma consultoria de 3 horas com algum empreendedor que esteja ao vivo agora na live. Então, o que eu preciso que você faça? Você vai sair dessa live agora, quando nós terminarmos. Não adianta ir agora. É quando a gente encerrar a live, ok? Você vai lá no @GPCempreendedores no direct e deixa uma mensagem com o seu nome e o nome da sua empresa. E nós vamos fazer um sorteio, ok? Eu vou pedir para que a agência Indy ela se responsabilize de forma bem imparcial por esse sorteio para a gente. E aí, então, nas nossas redes sociais oficiais. Tudo bem? Podemos fazer assim? De acordo, Anderson? Ótimo. Ok, Ótimo. então. Anderson, muito obrigado pela tua atenção, obrigado por nos capacitar, porque foram informações muito valiosas e muito práticas no sentido de planejamento. E eu creio que quem está presente hoje aqui vai voltar para outra live para terminar aquilo que você deseja concluir, ok? Faça suas considerações finais, por gentileza. Não, perfeito, pastor. Eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez, é um momento de a gente ser muito diligente, né? De a gente olhar para dentro de casa para aquilo que a gente tem nas nossas mãos, a gente não buscar algo muito diferente ou que está muito longe, organizar as pessoas que estão conosco
e a gente pensar agora nas próximas semanas e nos próximos meses. Não olhar num plano muito longo, porque isso pode tirar a nossa atenção e a nossa energia de fazer o óbvio que a gente precisa para superar esses dias aí que ainda vão continuar. Mínimo estabelecida do mercado mais forte que nós esperávamos e não está preparado para isso, né? Entendi. Bom, nós precisamos já ir para o final da live. Nós gostaríamos de fazer um convite a você, Anderson, que você voltasse, talvez na próxima semana, nós agendássemos um horário para nós finalizarmos o bate-papo sobre essa questão do planejamento em meio à crise, para a gente poder destrinchar de forma mais profunda cada uma das áreas. A gente ia ainda falar sobre alguns outros aspectos, né? Como, por exemplo, a questão do rigor na gestão do fluxo de caixa, a valorização das pessoas nesse momento das demissões, pensando sempre no coletivo e sempre disposto a ouvir, porque pode ter novas ideias acontecendo, e também abrir um espaço para conclusão, perguntas e respostas. Mas eu tenho uma novidade. O Anderson, ele ofereceu como premiação uma consultoria de 3 horas com algum empreendedor que esteja ao vivo agora na live. Então, o que eu preciso que você faça? Você vai sair dessa live agora, quando nós terminarmos. Não adianta ir agora. É quando a gente encerrar a live, ok? Você vai lá no @GPCempreendedores no direct e deixa uma mensagem com o seu nome e o nome da sua empresa. E nós vamos fazer um sorteio, ok? Eu vou pedir para que a agência Indy ela se responsabilize de forma bem imparcial por esse sorteio para a gente. E aí, então, nas nossas redes sociais oficiais. Tudo bem? Podemos fazer assim? De acordo, Anderson? Ótimo. Ok, Ótimo. então. Anderson, muito obrigado pela tua atenção, obrigado por nos capacitar, porque foram informações muito valiosas e muito práticas no sentido de planejamento. E eu creio que quem está presente hoje aqui vai voltar para outra live para terminar aquilo que você deseja concluir, ok? Faça suas considerações finais, por gentileza. Não, perfeito, pastor. Eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez, é um momento de a gente ser muito diligente, né? De a gente olhar para dentro de casa para aquilo que a gente tem nas nossas mãos, a gente não buscar algo muito diferente ou que está muito longe, organizar as pessoas que estão conosco e a gente pensar agora nas próximas semanas e nos próximos meses. Não olhar num plano muito longo, porque isso pode tirar a nossa atenção e a nossa energia de fazer o óbvio que a gente precisa para superar esses dias aí que ainda vão continuar nas próximas semanas. Ok. Gente, muito obrigado pela atenção nesse vocês. Já estamos próximos do pôr do sol, então eu posso lhe dar um Shabbat Shalom para que haja um sábado de paz sobre o seu coração e que Deus te prospere cada vez mais. GPC, Gestão Profunda Amém. do Ser, a nossa plataforma de empreendedorismo missional através do MEVAN. Fiquem na paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau.